Olá, eu sou a Luana Luna, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai começar uma nova série aqui no canal, Construindo o Jornalismo, Trajetórias que Marcaram a Imprensa. Em cada episódio dessa nova série, a gente vai homenagear um jornalista que tenha uma carreira que representa o compromisso público, ética e dedicação à profissão. O objetivo é reconhecer méritos, refletir sobre a contribuição social de cada trajetória e destacar exemplos que possam inspirar você, estudante de jornalismo, assim como eu, que é o público-alvo aqui do nosso canal. O nosso primeiro homenageado é o jornalista Roberto Cabrini. Ao longo do vídeo, a gente vai conhecer um pouco da sua biografia, da sua trajetória profissional e os principais marcos de sua carreira. Mas antes da gente começar, eu vou te pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Dito isso, roda a vinheta! Francisco Roberto Cabrini nasceu em 3 de outubro de 1960, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Filho do comerciante Natalino Cabrini e da professora Maria Deise Bravatti Cabrini, iniciou sua carreira muito cedo. Começou no jornalismo com apenas 16 anos de idade, numa rádio em Piracicaba. Aos 17, entrou para a TV Globo, tornando-se até hoje o repórter mais jovem contratado pela emissora. É formado em jornalismo nos Estados Unidos. Embora seja amplamente reconhecido pelo seu trabalho no jornalismo investigativo, Roberto Cabrini já atuou em diversas áreas do jornalismo, passando por veículos como TV Globo, Rede Bandeirantes, SBT e Record. Em todas as áreas em que ele transitou, construiu uma marca própria. Algo que se resume a uma ideia bem simples, como ele mesmo já contou. A ideia é contar uma boa história. Band participou do programa Show do Esporte, onde permaneceu até 1988. Pela emissora, cobriu as Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, e Seul, em 1988. No jornalismo esportivo, Cabrini realizou uma cobertura marcante da Copa do Mundo de 1990 pelo SBT. Foi um período que muitos se recordam pela identidade visual do telejornalismo da época. Quem se lembra do amarelinho? Ele também cobriu Fórmula 1, foi inclusive o jornalista responsável por anunciar a morte de Ayrton Senna, um dos momentos mais difíceis e impactantes da história da imprensa brasileira. Resumidamente, a trajetória de Cabrini no jornalismo esportivo inclui a participação na cobertura de 5 Olimpíadas e 5 Copas do Mundo, nas décadas de 1980 e 1990. Cabrini esteve presente em grandes conflitos internacionais, entre eles a Guerra do Afeganistão, a Guerra do Iraque, a Guerra da Ucrânia e muitos outros cenários de tensão e risco. Ele nunca foi um jornalista que acompanhava a guerra à distância, de dentro do hotel. Ele fazia questão de fazer a cobertura na linha de frente, mas tomando os cuidados de segurança necessários. Nas situações extremas de risco, ele chama a atenção pela sua tranquilidade, foco e controle emocional diante do perigo. Aqui vale uma reflexão. Você já parou para pensar nos riscos que os jornalistas correm para levar informação ao público em zonas de conflito? Em zonas de guerra? Apesar do destaque na cobertura de guerras internacionais, a essência do seu trabalho está no jornalismo investigativo. Programas como Conexão Repórter do SBT e Câmera Record são referências porque abordam temas sociais, investigam denúncias e dão voz a pessoas frequentemente inviabilizadas. O próprio Roberto Cabrini já explicou em podcast que muitas vezes as pessoas procuram um jornalista para resolver um déficit de justiça. As suas reportagens investigativas se destacam pelo rigor apurativo, pela capacidade de conectar o público aos personagens e por um estilo de entrevista que busca as perguntas certas, inclusive aquelas que todo mundo tem medo de fazer. Foi o repórter responsável por reportagens marcantes, como a localização de PC Farias,
que na época era foragido de justiça e foi ex-tesoureiro da campanha presidencial de Fernando Collor em 1989. Roberto Cabrini é um profissional comprometido com o princípio jornalístico de ouvir todas as partes. Cabrini costuma reforçar uma ideia que ele já expressou em entrevistas e podcasts: todo ser humano tem o direito de contar o seu lado da história. Quando ele é questionado sobre entrevistar pessoas acusadas de crimes ou envolvidas em polêmicas, sua resposta é direta: entrevistar não significa endossar. Ao longo da carreira, ele já entrevistou políticos, personagens de grande repercussão pública, pessoas investigadas, denunciantes e cidadãos comuns afetados por injustiças ou conflitos sociais. Com o seu excelente trabalho, Cabrini já recebeu vários prêmios. Só para a gente citar alguns, ele já ganhou o prêmio APCA, prêmio Vladimir Herzog, prêmio ESSO, prêmio Tim Lopes e troféu imprensa. É também autor do livro No Rastro da Notícia, os bastidores das reportagens de um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil. E, atualmente, é apresentador do Domingo Espetacular na Rede Record. Essa trajetória de mais de 40 anos de jornalismo, vamos ler um trecho do seu livro No Rastro da Notícia. A carreira de Roberto Cabrini inclui coberturas de guerras e dos principais fatos históricos do país e do mundo, centenas de reportagens investigativas, 5 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo, além de coberturas em cerca de 70 países, 200 documentários, 6.000 reportagens. Toda essa experiência consolida Roberto Cabrini como um profissional de referência e um exemplo ético e técnico para estudantes de jornalismo. Em nome do canal Foca na Raposa, registramos aqui o nosso reconhecimento pela relevância social do seu trabalho e pela contribuição ao jornalismo brasileiro. Muito obrigada, Roberto Cabrini, pelo seu compromisso com a verdade, pelo respeito ao público e pelo legado que segue inspirando novas gerações de repórteres. Bom, essa foi a nossa homenagem. São muitas histórias e realizações que eu procurei sintetizar para o nosso vídeo não ficar muito longo. Agora eu quero saber de você, estudante. O que você acha do trabalho do Roberto Cabrini? Você teria alguma sugestão de jornalista para a gente homenagear aqui no canal? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente fica por aqui. Um grande abraço!